Fala, producers, sejam bem-vindos à melhor novidade de 2025 até então para quem utiliza o Ableton Live. A gente está com o Ableton Beta e finalmente é possível separar stems dentro do nosso Ableton. Qual é a diferença da gente separar stems aqui? Fica muito mais fácil para o seu método de trabalho e para o seu workflow. A gente vem aqui dentro do Ableton, separa as faixas que a gente precisa, por exemplo, quero só um vocal, quero só uma bateria, quero, sei lá, pegar uma guitarra. A gente consegue fazer tudo isso dentro do Ableton sem ter que ficar recorrendo a sites externos. Aqui eu vou mostrar para vocês a separação de stems em 3 exemplos diferentes, além de mostrar também outras novidades do Ableton, porque não é só isso que está mudando. Aqui eu já preparei esse projetinho com 3 estilos diferentes, o primeiro sendo esse Summer Electro Hits aqui, né, um cassinão. Aqui tem o If I Lose Myself, que é um EDM, vocês conhecem, todo mundo já chorou com esse EDM. E Zombie do Youngblood, que é um rock que eu quero testar com outros gêneros também para ver como é que ele se comporta. Aqui eu já separei os stems, por quê? Porque ele leva um bom tempo. Ele levou ali em média uns 5 minutos, por aí, para conseguir fazer toda a separação, então tinha que ficar parando o vídeo, aí eu peguei, separei todos os stems e já trouxe tudo separado. Para separar, você clica aqui, botão direito, e vem em Separate Stems. E aí você tem todas as opções. Vocal, drums, bass e outros. Aqui ele já deixa a música mutada quando ele separa os stems e te deixa o canalzinho aqui, ó, que quando você toca tudo em grupo, ele fica perfeito. É literalmente a música que você estava ouvindo antes. Só que aqui a gente pode solar cada um desses elementos e ouvir eles num contexto sozinho. Eu não vou colocar no vocal, vou colocar nas drums, porque eu sei que vocês estão doido querendo saber do vocal, mas eu vou falar um pouquinho dos outros elementos antes. A gente tem o drums, um resultado bem satisfatório. Você vê que ele entende muitos efeitos como se fosse um crash de bateria, então nessa parte ele dá uma pequena confundida ainda. E lembrando que esse daqui é um caso horrível, né? Porque a gente tem vocal, tem bass, tem um monte de coisa rolando junto com a bateria do drop. E ainda assim ele fez uma separação muito boa. Não diria que dá pra gente utilizar esse sample aqui puro, esse loop aqui, fazer algo em cima dele, ó. Você tem aquele chiado meio de IA, porque dá aquele cancelamento de fase, né? Assim que ele vai separando um canal do outro. Mas a gente tem um resultado bem satisfatório para pegar hats, para pegar picos de drums, topo de drums. Então, se você quer saber também um groove, como que está funcionando, aonde vai o hi-hat, aonde que vai o clap, você consegue ver muito mais fácil a onda aqui do que a gente veria antes se tivesse a música completa, né? Tenta aqui, ó, nesse próprio exemplo. Olha para essa onda aqui de cima e tenta descobrir aonde que está a bateria. Você não consegue entender nada. Se você for iniciante ainda, você vai ficar totalmente perdido e completamente normal. Só que aqui, ó, você vê certinho. Tem um kick aqui, tem um hat aqui e ó, não tem outros hats. Então é uma bateria bem reta. É muito mais fácil da gente fazer remix e de aprender a fazer músicas também. Não só isso, mas também aqui no baixo, ó, você vê que o bass ele saiu até com o sidechain, aquela pequena automação de volume que tem quando o kick bate. E o bass eu achei muito bom. Fica muito fácil de pegar a melodia, fica muito fácil de entender qual a duração do sidechain. Você vê que ele não dura o kick inteiro, ó. Na metade do kick ele já está voltando o volume. Então isso ajuda muito na nossa mix para entender como a música foi feita. Isso daqui para fazer uma música baseada no estilo novo, algo que você nunca produziu antes, é insano de bom. Aqui eu vou separar um pedaço do bass, vou consolidar, porque eu quero testar uma parada aqui com vocês. Antigamente, quando a gente pegava uma seção de uma música e jogava para MIDI, para tentar descobrir quais eram as notas dela, ficava bem ruim, porque ele não pegava todas as notas. Agora aqui, eu vou fazer esse teste com um grand piano. Vou pegar o bass e vou jogar para cá como melodia. Vamos ver como ele fica. Ele pega mais ou menos. Vocês viram que algumas notas ali ele ainda não pegou. Tá tocando meio que em Phrygian ali, parece. Então tem umas notas que são um semitom acima só. E ele considerou tudo a mesma nota.
Pegou um pouquinho do ritmo, mas ainda não tá lá. Aqui temos os others, que seriam efeitos e leads. Geralmente essa parte em separação de IA sai muito zoada. Parece que é tudo que sobra depois que eles tiram os elementos principais, então não fica com som bom. É legal, por quê? Porque aqui a gente já viu que tem uma ambientação no fundo, ó. Mais uma vez, para fazer remake é bom, né? Para você estudar, mas não é legal pra gente utilizar nas nossas músicas. Não é um elemento, um sample que é utilizável. E o vocal, vamos ver como é que tá o vocal. Tá com uma qualidade bem interessante, considerando ainda que a gente tem um caso que o vocal tá tocando no drop, então ele tem um sidechain. Você vê que ele tem essa lombadinha aqui sempre que bate o kick, um pouco mais fraco, né, do que o bass, mas ele tem. E ele tem aquele pouquinho de phaser também, que é característico de separação de IA. Como a gente não pode julgar ele sozinho, tem que comparar com aquilo que já existe, eu vou exportar o vocal pelo Moises e vou exportar o vocal pelo Vocal Remover. Eu vou colocar 2 canais novos aqui, vou jogar o que eu separei pelo Vocal Remover aqui em cima e pelo Moises aqui embaixo. Vamos comparar os 3. Agora o Vocal Remover. Nossa, o Ableton foi muito melhor, cara. Vamos ver o Moises agora. O Ableton simplesmente arrebentou os outros dois. Foi muito melhor. Então, assim, nota 10, considerando o estágio que a IA tá e a música que a gente pegou aqui também. Nota 10, dá pra utilizar esse vocal facilmente pra fazer um remix ou alguma coisa assim. Vamos ver a música do Alesso agora, essa famosa. Provavelmente pegue melhor o vocal aqui, porque a gente não tem tanta coisa rolando. Muito bom. Vamos ver na hora do drop. O drop de DM é interessante a gente ver, né? Olha que interessante como que é feita a bateria. A gente tem clap e pum, pá, pá, pá. Eu nunca percebi isso na música original. É uma coisa que a gente percebe separando os sistemas. Ó, o tanto de sidechain, isso daqui já é clássico de DM, né? Ó, um outro rolling bass chegando por baixo. Cara, coisa que não dá pra ouvir. E aqui ele pegou muito melhor a parte dos leads, porque o lead é o principal dessa música, né? Então, ele conseguiu puxar melhor. Eu achei que a bateria saiu bem suja, bem, assim, de qualidade ruim. Mas, como eu falei, a gente utiliza ela para fazer uma referência. Do mesmo jeito, a gente ainda consegue deixar isso útil. O lead aqui ficou sensacional. Dá pra gente perceber onde tá cada um dos elementos. Eu tô muito feliz com isso daqui, porque facilita muito para quem tá entendendo um novo gênero, principalmente eu que fico fazendo baseado no estilo de fulano, baseado no estilo de ciclano, a gente consegue fazer uma separação aqui e entender exatamente o que tá rolando, por que minha música não fica daquele jeito. Aqui você consegue ver. Vamos ouvir num rock, né, como é que funciona essa música aqui do Yungblud. Se tiver um monte de elemento por cima, a gente consegue perceber tanto a qualidade do vocal. Mas é difícil usar o vocal puro. Você vê que quando tem mais elementos competindo pela mesma faixa de frequência, ele fica com mais cancelamento de fase. Ele fica com esse phaser. Então, assim, você quer fazer um remix? Pega e procura no YouTube
bababá, o nome da música, estúdio a capela. Às vezes tem o estúdio a capela lá para você conseguir baixar e trabalhar com ela. Aqui é mais difícil. Só que isso aqui vai ser muito bom, cara. Bateria de rock. Por que é bom isso daqui? Você dá uma consolidada, deixa no modo de warp de beats, deixa no transients, bota para terminar numa paredinha, encurta. Olha isso pro mínimo. Nossa, muito da hora, muito bom. O baixo. Fácil pra gente pegar referência também. E a guitarra, né? É muito legal agora porque a gente pode ir além de utilizar só o vocal no remix. Você pode pegar alguns outros elementos, um pouco de bateria, tá? Como se você tivesse recebido os stems aqui. Então, tá muito mais fácil de trabalhar agora que tem a separação de stems dentro do Ableton. Vale muito a pena, você não precisa de internet para fazer isso, você consegue fazer no próprio Ableton, até no modo offline. Eu deixei no modo offline para testar e ele funcionou também. As outras novidades falando sobre essa que é uma das melhores, que agora a gente tem o Splice dentro do navegador do Ableton. Ele fica aqui no canto esquerdo, você vem aqui embaixo, tem a aba do Splice, e logando você já tem uma interface bem direta ao ponto aqui, bem simplificada, que temos já a biblioteca, como se fosse uma biblioteca no meu próprio Ableton, isso é muito bom. Nossa. E aí eu pego, por exemplo, sei lá, eu quis esse daqui, eu posso só arrastar. Não preciso mais clicar em comprar e arrastar uma janela para dentro da janela. Cara, isso daqui vai ajudar tanto em produção dos vídeos aqui. Vai ajudar muito também se você quiser algo rápido para colocar no seu programa, que agora está muito mais fácil de acessar. Eu nunca entendi muito bem a minha biblioteca no Splice, mas agora eu consigo entender. Dá pra gente tocar algum tipo de som também, acredito, como se fosse o Splice Bridge sem ter que colocar o Splice Bridge. Vamos ver um vocal. Muito mais fácil do que a gente tinha antes. Agora ele já fica sincronizado com o BPM, pelo menos o BPM, né? A nota que você tem que decidir ainda para informar para ele qual nota que você está trabalhando a sua música, qual escala que você está trabalhando, que daí ele vai mudar o tom do vocal também. Mas, cara, isso daqui é muito mais fácil. Eu tô muito feliz disso daqui. Acho que eu tô mais feliz até do que da separação de stems. Esse daqui acho que vai ser mais útil do que a separação de stems para quem tem um Splice. Aqui agora a gente pode também dar um bounce num grupo inteiro para ele ficar um áudio. Então você vem aqui, ó, botão direito, bounce group in place. O que ele vai fazer? Ele vai... Será que eu consigo selecionar uma parte menor? Bounce group to new track, ok. Bem melhor, porque daí eu só dou um bounce nessa parte aqui. Ele trouxe... Só que daí ele deletou... Ah, não, ele não deletou. Ele deixou só desativado o som aqui. E aí você tem um instrumento num canal de áudio. Isso aqui é muito útil porque às vezes você quer pegar vários instrumentos, por exemplo, e fazer uma sessão que você tá com eles ao contrário. Tipo assim. Ou você quer fazer algum efeito de transpose, fazer uma subida. É muito mais fácil de ser criativo com essa parada. Antigamente a gente tinha que ficar dando bounce em cada um dos midis para transformar em áudio. Agora você pode transformar um grupo inteiro num canalzinho de áudio de uma vez só. Outra função muito boa é você poder copiar o MIDI e colar ele como áudio. Então, por exemplo, se eu quiser ver a relação do kick e do baixo, eu posso copiar o kick aqui, Ctrl C, colar num canal de áudio com Ctrl Alt V, aí dá um bounce e jogo o kick ali, e eu quero ver o bass, eu dou um Ctrl C, dou um Ctrl Alt V aqui.
Você vê que o bass ele ficou super alto. Por quê? Porque o volume ele tá aqui. Ele não tá aqui no mid. Então eu tenho que diminuir o volume a ponto dele ficar do mesmo jeito que ele tava ali, que era um menos 15. E aí eu consigo ver a relação entre os dois, ó. E o legal é poder ver o sidechain, como que ele tá acontecendo. Tá vendo como o bass tinha bastante coisa aqui? Então é uma coisa que daria pra gente dar uma melhorada no nosso sidechain. Você consegue fazer até uma mix mais fácil aqui, ó. Tirando os picos, fazendo assim. Olha como já fica muito mais limpo. Aqui ele já dá um pouquinho de phase issues, né? Aquele cancelamento de fase. Aqui a gente consegue fazer uma mix muito mais rápido. Essa novidade aqui também foi bem legal. A gente tem um update no device de pan, o AutoPan, que a gente usava como uma gambiarra para fazer aqueles vocais gaguejantes, que você deixava ele fazendo aquele taca de trance e tudo mais. Agora você tem o trêmolo, que ele faz exatamente isso, ó. Into the Consegue mudar o shape. Olha que legal o jeito que muda o shape. Isso aqui vai ser muito mais fácil e mais rápido de fazer esse efeito de trêmolo. Antigamente era chatinho ficar fazendo no pan. E a última novidade, que é o A/B test de plugins. O que é um A/B test? É quando você faz aquele teste AB entre duas versões. Isso é muito útil para você ver uma decisão mais certeira daquilo que você está em dúvida. Então assim, eu coloquei o equalizador aqui, por exemplo, com um pouco mais de agudo aqui. Só que eu não sei se ficou melhor ou não. Eu acho que talvez esse ou essa região mais para cá seja melhor. Nesse caminho aqui eu ouço outras frequências que ficam confundindo o meu ouvido. Então o que eu faço? Eu venho aqui com o botão direito e posso copiar o A para o B. E agora eu dou um switch, que daí eu fui para a versão B desse plugin e volto com ele aqui. Agora, quando eu apertar a letra P, ele troca entre a versão A e B. Então eu consigo comparar as duas versões, ó. O ar para cá eu achei que já ficou mais interessante. Isso é bom para sidechain, principalmente quando você está fazendo um sidechain que ele é muito forte, ou você não sabe se deixar ele um pouquinho mais fraco. Você cria duas versões de qualquer instrument hack aqui e aperta a letra P. Vamos ver, de curiosidade, se dá pra gente fazer um negócio aqui. Eu quero colocar o Serum como um AB também. Então vou deixar aqui, clicar com o botão direito. E tá, com plugins externos a gente ainda não consegue. Então, já é uma dica para dar para os caras. Que imagina que legal você apertar a letra P e você trocar dois tipos de bass diferentes. Isso seria muito interessante. Você consegue fazer, acredito, com o instrumento do Ableton, né? Se a gente tiver, por exemplo, um Simpler ou... um Simpler acho que é legal já pra gente testar. Você tem o switch A to B, A to B, então você consegue fazer essa teste aí de dois instrumentos diferentes com samples ou com... Deixa eu ver se o Grampiano, por exemplo, dá, porque o Grampiano ele é mais baseado em síntese, né? Grampiano já não dá. Quando a gente tem um instrumento que é mais focado em síntese, a gente não tem ainda esse recurso, mas no futuro, quem sabe eles implementam isso daí. No fim, tá super interessante não só a parte da separação de stems, mas o Splice eu fiquei maluco, é muito bom. A parte de você pegar áudio também e transformar rapidamente, pegar MIDI e transformar rapidamente em áudio vai ajudar muito no processo de mix. Eu gosto de fazer minha mix direto no mesmo projeto, não gosto de ficar exportando, me dá preguiça, não sei, não curto fazer desse jeito. Então para mim vai ser uma mão na roda enorme. E vocês viram que aqui eu tentei fazer todas as comparações de separação de vocal de IA. O Ableton tá sensacional, tá muito bom. Eu não sei se eu estou com o High Quality ligado, porque eu fiz todo o esquema do Ableton para ligar o High Quality, só que é um esquema que você tem que alterar um bloco de notas e fazer as coisas assim, e eu testei a diferença e não achei que tinha muita diferença não. Então,
talvez nem esteja ligado o modo de High Quality aqui. No futuro, quando eles deixarem isso daí mais fácil, ou se atualizar o meu PC aqui e ele der um ok que tá com High Quality, talvez fique melhor, mas sinceramente já é um resultado muito acima do esperado, principalmente comparando com outros que tem no mercado agora. Uma dica para você que quer comprar o Ableton e garantir 50% de desconto para estudantes é só adquirir o meu curso, que além de aprender a produzir as suas próprias músicas, você ainda tem direito a esse desconto. No meu curso, você aprende do básico até o profissional, como fazer as suas músicas de um jeito bem prático. Então, assim, aqui no canal, gratuitamente eu trago a maior qualidade possível, e se eu estou me propondo a fazer algo que é cobrado, né, que é pago, você pode ter certeza que eu vou entregar mais conteúdo ainda. Então lá você vai ter todos os conteúdos exclusivos, você tem infográficos, você tem pacote de sample, tem os plugins inclusos, tem módulos extras de teoria musical, síntese sonora, tem de tudo, tem um grupo, uma comunidade no WhatsApp onde você consegue dividir insights e conversar com o pessoal também que produz. Tem bastante coisa. Eu vou estar deixando o link aqui na descrição para você dar uma olhada e quero saber de vocês também o que vocês acharam dessa nova versão do Ableton. Comenta aí e vamos trocar uma ideia. Valeu, pessoal. Até a próxima com muito mais conteúdo. Eu vejo você no próximo vídeo.